Olá pessoal, vamos meditar na palavra de Deus? Tem uma palavra para você, para o seu coração. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 5, vamos ler até o versículo de número 4. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. A arca, ela simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Essa arca havia sido construída ainda no deserto, quando Deus deu a direção a Moisés para construir o tabernáculo, vários outros utensílios, entre eles a arca, que ficava no lugar santo dos santos. Essa arca era transportada nos ombros dos levitas pelo deserto, e nas guerras ela tinha que estar sempre ao meio do povo, os levitas ali no meio dos guerreiros carregando a arca, e isso era sinônimo de vitória para o povo de Israel. Mas houve um dia que houve uma peleja contra os filisteus, e nesta peleja cerca de 3.000 a 4.000 homens de Israel morreram. Foi uma derrota, foi um vexame, e eles procuraram então uma justificativa e tentaram entender por que eles perderam aquela guerra, já que eles nunca haviam perdido antes. E aí foram entender que é porque a arca não estava com eles, a arca estava no templo em Siló. Mandaram então buscar a arca em Siló, e foram lá e buscaram a arca e trouxeram a arca para o campo de batalha. Ficaram felizes, jubilosos, porque agora eles certamente iriam vencer a guerra. Lutaram contra os filisteus novamente, sofreram uma derrota ainda pior, ainda mais vexatória do que a primeira. E para piorar a situação, os filisteus sequestraram, levaram a arca da aliança com eles. Um mensageiro foi até o sacerdote Eli em Siló, e quando chegou lá comunicou ao sacerdote que os seus dois filhos, Ofni e Finéias, que ajudaram no transporte da arca, morreram no campo de batalha. Ofni e Finéias eram chamados na Bíblia de filhos de Belial, rebeldes, desobedientes e que já não mais se importavam com Deus. Já estavam ameaçados e condenados por Deus e por isso morreram naquela batalha. Quando o sacerdote Eli ouve que os seus filhos morreram, ele aguentou o tranco. Mas quando aquele mensageiro disse, e levaram a arca da aliança, os filisteus a sequestraram. Neste momento o sacerdote Eli, ele cai da cadeira, ele é gordo, já está velho, pesado, ele cai, quebra o pescoço, morre na hora. Sua nora, casada com um de seus filhos, ao saber que o marido havia morrido, e o irmão, o cunhado no caso, e agora ela vê que o sacerdote Eli, o seu sogro, morre, e que a arca foi levada, ela não aguentou, ela deu à luz a uma criança, e ela morre no parto. A criança sobrevive, e a criança é chamada de Icabô. Foi-se a glória de Deus, foi-se a presença de Deus de Israel. E como nós lemos aqui no texto, essa arca, os filisteus colocaram ela no templo do Deus deles, chamado Dagom. Colocar a presença de Deus junto a Dagom, um Deus falso, né? Porque o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E de repente, o que acontece, meus amados irmãos? Aquele falso Deus, no dia que ele chegar no outro dia ali para cultuar a ele estava caído, prostrado em terra. Colocaram ele no lugar dele. Na outra manhã, na manhã seguinte, voltaram ao templo. Quando chegaram lá, Dagom agora não está somente caído, ele está com a cabeça cortada e com as palmas das mãos também cortadas. Era Deus dizendo, aonde eu estou, aonde está a minha presença, não tem Deus maior do que eu. Não tem potestade, não tem principado, quem manda sou eu. Deus estava dizendo, aonde eu estiver, o cabeça não é Dagom, cabeça sou eu, quem manda sou eu, não é Dagom. Deus está dizendo, aonde eu estou, não são as mãos de Dagom que operam, são as minhas mãos. E tanto é que os filisteus passaram por maus bocados, porque Deus colocou sobre eles uma enfermidade, uma hemorroida, que atingiu boa parte daquela nação. E as pessoas estavam morrendo, e com muita febre, sentindo muitas dores. E aí eles chegaram à conclusão que era por causa deles terem levado para o meio deles a presença do Deus de Israel. Quando colocaram a arca sobre um carro com 2 vacas para transportar de volta para Israel, e a arca chegou aos termos de Israel,
cessou-se aquela praga, cessou-se aquela peste, aquela enfermidade no meio deles. Meus irmãos, quero dizer uma coisa para você. Por que a presença de Deus lá não funcionou na guerra? Sabe por quê? Porque o povo não estava mais valorizando a presença de Deus, estava tratando a presença de Deus de qualquer maneira. Tinha a presença de Deus como um amuleto. Por isso Deus permitiu que eles perdessem a guerra, para valorizar a presença dele. Deus habita dentro de você. Hoje você transporta a presença de Deus não nos seus ombros, mas dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Valorize essa presença, honre essa presença. Não queira essa presença somente nos momentos de guerra, nos momentos de aflições, nos momentos de luta. Não tenha a presença de Deus como um amuleto na sua vida. Ame Ele em todo o tempo e entenda que esse Deus é poderoso onde quer que Ele esteja. Isaías 43, 13. E ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o impedirá? Ninguém pode impedir, ninguém pode deter o braço forte do Senhor. Aonde você for colocado, aonde te levarem, entenda, com a presença de Deus dentro de você, e você valorizando essa presença, ninguém vai te deter, ninguém vai resistir o poder de Deus na sua vida. Valorize a presença de Deus. Grande abraço, fique com esta palavra em nome de Jesus.